Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, dará muitos frutos. Milhares de pessoas no mundo inteiro têm se inspirado na vida de Charles de Foucault, ou Carlos de Foucault, um homem que morreu assassinado em 1916 no deserto do Saara, onde fora viver seu amor por Jesus entre seus irmãos muçulmanos. Este homem, que desejou ser o irmão de todos, morreu sozinho, sem deixar nenhum convertido, nenhuma ordem ou grupo religioso com os quais tanto sonhara. Qual era o ideal que o impulsionou e que cativou o coração e a vida de tantas pessoas? O que ele tem a dizer ao mundo de hoje? Qual a mensagem que teve o poder de tocar e unir pessoas de culturas tão diferentes? O Visconde Carlos de Foucault nasceu em Estrasburgo, na França, em 1858. Ao ficar órfão, ainda criança, herdou a vida privilegiada de sua família rica. Quando serviu o exército francês como oficial, ficou conhecido por sua libertinagem e por sua indisciplina. Eu me afastei de ti, meu Senhor. Minha vida começava a ser uma morte. Permitiste que experimentasse uma grande tristeza, um profundo vazio. Vivia numa total escuridão. Não havia mais nada além de mim mesmo. Era egoísmo absoluto. Aos 25 anos, disfarçado de judeu, realizou uma arriscada expedição ao Marrocos, pela qual foi condecorado pela Sociedade Francesa de Geografia. Esta viagem provocou uma reviravolta em sua vida. O islamismo me abalou profundamente. Ao ver a fé dessas pessoas, vivendo na presença contínua de Deus, senti que havia algo maior e mais verdadeiro que minhas preocupações mundanas. 3 anos mais tarde, ocorreu uma profunda conversão. Assim que acreditei que havia um Deus, compreendi que não poderia fazer outra coisa senão viver só para Ele. A compreensão de sua própria vocação evoluiu ao longo de sua vida. Primeiramente, viveu 7 anos como monge trapista. Mais tarde, foi para Nazaré, onde trabalhou como jardineiro no convento das Clarissas. Encontrei o que procurava, no meu trabalho diário e nas noites de oração. Era o que buscava há anos, esta vida escondida de Nosso Senhor na obscuridade e na humildade. Por insistência da superiora do convento, aceitou ser ordenado padre, o que mudou mais uma vez sua trajetória. Aos 42 anos, partiu para Argélia, indo viver esse ideal de pobreza com os muçulmanos do deserto. Carlos de Foucault nos deixou uma mensagem. Ele deixou uma espiritualidade, a espiritualidade de Nazaré. Tocar a realidade, tocar o sofrimento do nosso povo, celebrar tanto o sofrimento como a esperança do nosso povo. But also to celebrate the hopes and dreams of our people. Para estar mais perto dos excluídos, deixou Beni Abbès, onde estava, indo viver mais ao sul com os tuaregues, em Tamanrasset. Buscava uma vida contemplativa no meio de seus irmãos, os mais abandonados. Em maio de 1916, alguns meses antes de seu assassinato, escrevia: Creio que não há frase no Evangelho que me tenha causado maior impressão e tenha transformado mais minha vida do que esta. Aquilo que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazeis.
E quando se pensa que essas palavras vêm da mesma boca que falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue, quão grande é o meu desejo de buscar e amar Jesus nesses pequeninos. Em 1921, 5 anos após sua morte, Carlos de Foucault saiu do anonimato, com a primeira biografia escrita pelo conhecido literato René Bazin, que teve grande repercussão. Muitos queriam se inspirar na sua vida e no seu testemunho. O grão lançado à terra começava a dar frutos. Em 1933, 17 anos após a morte do irmão Carlos, um grupo de mulheres em Montpellier, na França, adotou seu regulamento religioso como norma de vida. Imitar Jesus na vida oculta de Nazaré, adorar o Santíssimo Sacramento e viver em país de missão. Eis a vocação das Irmãzinhas do Sagrado Coração de Jesus. Essas irmãs se espalharam em várias partes do mundo, sendo que algumas estão na Bolívia, em 2 fraternidades. Uma no campo e outra na cidade de Potosí, onde as famosas minas de prata enriqueceram o Império Espanhol. Hoje é uma das cidades mais pobres da América Latina. Minha vocação de irmãzinha nasceu aqui na Bolívia, onde trabalhava como voluntária. O estilo de vida das irmãzinhas e da população local me questionou muito. Sinto, de fato, uma identificação com a Bolívia, sobretudo com o povo pobre e sofredor. As Irmãzinhas do Sagrado Coração de Jesus estão muito inseridas no meio do povo. Escolheram viver essa vida simples e, ao mesmo tempo, buscando melhorar a situação da comunidade. Acredito que tudo decorre da encarnação de Jesus. Ele nos ensinou que para agradar ao Pai e realizar o seu plano, precisamos estar próximas dos pequenos, dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos marginalizados deste mundo. Eles têm necessidade de um mínimo de desenvolvimento social e humano. Somos todos filhos de Deus e nós não podemos ficar de braços cruzados. Elas são muito simples e, sobretudo, querem viver como pobres. Elas não fazem diferença entre o rico e o pobre. Amo a simplicidade delas. Onde quer que seja, em qualquer momento, elas sempre falam com muito carinho, como uma mãe. Podemos nos identificar com elas porque, no fundo, levamos a mesma vida. O que me atrai é que elas vivem realmente o nosso mundo cultural. O fato de estarem próximas de nós, jovens, fez com que elas nos compreendessem e nos dessem atenção. Toda a nossa vida, seja ela escondida ou pública, deve anunciar o Evangelho pelo exemplo. Devemos transpirar Jesus com todo o nosso ser. Cada um de nossos atos, toda a nossa vida, deve proclamar que pertencemos a Jesus. Toda a nossa vida deve ser um testemunho vivo, um reflexo de Jesus, um perfume da presença de Jesus, algo que diga Jesus, que brilhe como Jesus. A dimensão contemplativa é fundamental na minha vida e creio que é também fundamental a cada um que segue a Cristo. Em cada ser humano, precisamos ver o rosto de Jesus. Por exemplo, na rua encontro as crianças, encontro os adultos, os idosos, os mineiros. Quando paro diante de Jesus, pergunto: o que tenho a lhes oferecer? Na verdade,
Preciso ter o amor de Deus para continuar vendendo meus picolés. E vendendo meus picolés, tenho que dar o amor de Cristo, e não o meu amor. Eu não tenho nada, ou melhor, preciso ter o amor de Deus para amar o outro, contemplar este Cristo no outro. Que nosso amor universal brilhe como um fogo. Que cada um nos veja como irmãos universais. Que passemos nossa vida a rezar por todas as pessoas, sem distinção, fazendo-lhes sempre o bem. René Voillaume, jovem seminarista francês, experimentou um forte impacto ao ler a biografia de Carlos de Foucault. Ali encontrou a resposta para suas aspirações: vida missionária, vida monástica e adoração de Jesus na Eucaristia. Em 1933, com alguns padres recém-ordenados, partiu para o deserto do Saara, instalando-se em El Abiod, na Argélia. Num forte francês abandonado, começou a viver uma vida monástica de acordo com as regras escritas pelo irmão Carlos. Com o nome de Irmãozinhos de Jesus, esta comunidade foi reconhecida oficialmente em 1936. Aos poucos, foram descobrindo os planos de Deus. Foram deixando a vida monástica para serem contemplativos no meio do mundo. René Voillaume escreveu na época: não definam sua vida, vivam-na simplesmente. Será muito mais fácil descobrir esse caminho olhando Jesus. Jesus quer que vocês sejam a luz do mundo, o sal da terra, o fermento na massa. Jesus os quer vivendo no meio do mundo. Por isso devem ser consumidos por aqueles que têm fome da justiça de Deus. Em 1956, René Voillaume fundou mais duas congregações, os Irmãozinhos e as Irmãzinhas do Evangelho. Além dessa dimensão contemplativa e inserção entre os marginalizados e excluídos, esses novos grupos deveriam ter um trabalho direto de evangelização. Hoje, essas comunidades estão espalhadas em cerca de 20 países do mundo. Uma delas está num dos bairros pobres de Nova York, onde os irmãos trabalham com os grupos mais discriminados: os sem-teto, os imigrantes, os jovens e portadores do HIV. Alguns irmãos trabalham no Centro Social Santo Nome, onde moradores de rua podem tomar banho, trocar de roupa, ser ouvidos e ter um endereço para receber sua correspondência. Agora em Nova York e também ao longo desses anos, aprendi o que é a compaixão e estou sempre aprendendo. É preciso viver a compaixão de Jesus para com as pessoas, com os pobres. Sinto que há uma vocação na igreja para exercer o sacerdócio nessa linha, vivendo a compaixão. Ele torna a vida mais fácil. Ele é atencioso com todos. Muita gente que vem aqui tem problemas. São pessoas que tiveram uma noite difícil. Ele escuta a gente e a vida fica mais fácil. Ele é como um raio de sol. É pela nossa simples presença, adorando Jesus, que nossa oração se mistura como fermento na massa da humanidade, como uma demonstração constante de que ainda é possível orar e adorar a Deus, apesar das terríveis circunstâncias nas quais a grande maioria da população mundial está condenada a viver neste século XX. Há uma
outra comunidade dos Irmãozinhos do Evangelho em Spello, nas colinas da Úmbria, na Itália, perto de Assis, onde a espiritualidade do irmão Carlos continua dando frutos. Nos anos 60, Carlo Carreto, junto com outros irmãos, ocuparam um mosteiro abandonado do século XVI para receber pessoas que desejassem partilhar a vida fraterna. Essa comunidade é uma porta aberta para os leigos conhecerem como o irmão Carlos amou Jesus, integrando esse amor na sua vida diária. Os irmãos não só devem acolher com alegria aqueles que os visitam, mas convidá-los a partilhar seu dia a dia em suas casas, como fez Abraão com os anjos que o visitaram. O que propomos não é um retiro ou exercícios espirituais. Penso que a característica fundamental dessa fraternidade é partilhar alguns valores, não pela palavra, mas sobretudo pela convivência fraterna. Na partilha cotidiana do trabalho no campo, na reconstrução dos eremitérios, nas refeições e na oração, as pessoas que por ali passam descobrem o valor da vida comunitária e veem que é possível viver dessa maneira, apesar das nossas diferenças. Há o valor do silêncio e da simplicidade de vida. Pelo fato de termos apenas o necessário, nossa vida aqui é como esses eremitérios, muito simples e rústicos. Isso nos leva a descobrir a importância do nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos vizinhos e com a criação inteira. Os frequentadores de Spello terminam sua semana com um dia de deserto, para viver uma experiência de silêncio e de solidão com Deus. O grande trigo, silenciosamente enterrado no deserto, também deu fruto na vida de uma francesa, Madeleine Hutin. Ela havia lido a vida de Carlos de Foucault. No irmão Carlos, encontrei finalmente o ideal que tanto sonhara, o evangelho vivido, a pobreza total, o amor pela pequenez e, sobretudo, o amor no verdadeiro sentido da palavra. Jesus Caritas, Jesus Amor. Aos 38 anos, partiu para a Argélia e logo se encontrou com René Voillon, com o qual partilhou suas intuições e seus questionamentos. Esta colaboração marcou profundamente a vida das duas fundações. Toda a história de nossa fundação se resume nessas poucas palavras. Deus me pegou pela mão e eu cegamente o segui, com uma ausência desconcertante dos meios humanos, mas com uma confiança ilimitada em Jesus, o Senhor do impossível. No início, as irmãzinhas de Jesus estavam orientadas exclusivamente para o islamismo e para os nômades do Saara. Mas em 1946, irmãzinha Madalena sentiu que Deus lhe pedia para voltar-se para o mundo inteiro, procurando grupos de pessoas pelos quais ninguém se interessava. Procurem o mapa mundi e escolham viver entre os mais pobres e os mais abandonados, entre os nômades ou outras minorias ignoradas e desprezadas, inatingidas por outras formas de apostolado. A irmãzinha Madalena morreu no dia 6 de novembro de 1989, aos 91 anos de idade. Sua missão continua através de 1.300 irmãzinhas, espalhadas por 60 países do mundo. Antes de serem religiosas, sejam humanas e cristãs, com todas as suas forças e com toda a beleza dessas palavras. Quanto mais humanas forem, mais religiosas serão e mais glória darão a Deus. Ela queria que todas as irmãzinhas fossem mulheres no sentido mais bonito da palavra. Quando falava de serem humanas, era no sentido de ter um coração que pudesse estar próximo dos que sofrem e de tudo o que acontece no mundo.
Não queria que fôssemos alheias ao que ocorre no mundo, seja o sofrimento da guerra, seja o sofrimento criado pelos problemas sociais ou familiares. Eles devem ecoar em nosso coração e nos tornar mais compreensivas e respeitosas. De compreensão e de respeito. Algumas irmãzinhas vivem num circo nos Estados Unidos. Moram num trailer e trabalham com outras pessoas do circo, estando cada dia num lugar. Possuem uma pequena capela na parte traseira do seu caminhão. Nossa fraternidade tem, desde o início, um amor especial por essas pessoas que vivem se deslocando. Escolhemos estar aqui com elas, porque elas são pessoas que a igreja não atinge. Queremos ser uma presença de Jesus no meio delas, que cada dia estão num lugar diferente. A única maneira de atingi-las seria conviver com elas. Recebemos muito de todos. É uma partilha recíproca, eu penso. Elas nos fazem perceber, pelo fato de estarem aqui trabalhando conosco, que o que a gente faz é uma coisa boa e santa. Isso é uma bênção para nós. O resultado da presença delas abranda nosso trabalho, que é duro e agitado. Ele tem que ser duro e agitado, pois a gente está sempre se deslocando. Acredito que elas trazem uma paz e todo mundo sente isso. Todos que entram em contato com elas sentem a mesma coisa. Sua vocação é ser fermento na massa, lançadas no meio do mundo. Portanto, vocês não devem ficar separadas do mundo. Não pensem que viver no meio das pessoas será um obstáculo à sua vida de união com Deus. Não coloquem barreiras entre o mundo e vocês. Uma outra fraternidade das irmãzinhas instalou-se na zona oeste de Chicago desde os anos 50. Em 1969, a irmãzinha Doroteia foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia. Duas gangues rivais se confrontavam numa rua do bairro e um amigo das irmãs deu um tiro para cima para espantar um dos grupos e a bala atingiu Doroteia, que dormia. Com essa morte acidental, as irmãzinhas entraram num outro nível de partilha da vida de seus amigos e vizinhos. Os nossos vizinhos ficaram muito abalados com isso, como se um deles tivesse sido morto como uma vítima inocente. Na manhã seguinte, a principal pergunta era: vocês vão continuar conosco ou estão com medo ou vão se mudar de bairro? Este foi o momento para testemunhar que estávamos partilhando a vida deles totalmente e que havia muita solidariedade em ambas as partes. Eles ficaram muito tocados ao saber que a nossa intenção era permanecer no bairro. Eu sempre pensei que a gente podia oferecer nossa vida a Deus, fazendo um trabalho simples no meio do povo. Há uma espécie de amizade que se consolidou entre nós e é difícil de explicar. Penso que esse fato nos ligou de tal forma que teria sido muito difícil ocorrer isso se, por exemplo, fôssemos assistentes sociais, que depois do trabalho voltam para suas casas. Acho que faz uma grande diferença o fato de morarmos aqui dia e noite, suportando o sol quente, pegando o mesmo ônibus, aguentando o frio do inverno. O que significou para Deus fazer-se tão pequeno e colocar-se na mão dos homens? Estar à disposição e na dependência do outro? Essa necessidade de estar nas mãos do outro é, de alguma forma, a própria imagem de Deus.
Penso que uma pessoa muito dura, na presença de um bebê, desarma o coração mais endurecido. Essa é uma maneira de tocar o outro. Ela queria ensinar que tínhamos de viver de tal maneira que as pessoas perto de nós deveriam se sentir à vontade. Ela queria que criássemos relações, destruindo as barreiras, para que o belo de cada um pudesse aparecer e ser manifestado. Conheço as irmãzinhas há 20 anos. É legal conhecê-las, bater um papo com elas, estar com elas. Elas levantam seu astral quando a gente está deprimida. Elas vêm visitar a gente. É como se a gente fosse uma grande família. Nossa vida é por causa de Jesus e do Evangelho. Senão não teria sentido. Para viver por Jesus e pelo Evangelho, devemos estar dispostas a passar horas em oração e em meditação. Mas nossa vida contemplativa não é apenas oração. É também a maneira diferente de ver a vida, todas as coisas, uma maneira de olhar as pessoas. Quando amamos alguém, queremos falar o tempo todo com a pessoa que amamos. A oração é o mesmo, uma conversa familiar com o amado. Contemplá-lo, dizer-lhe que o amamos, ficar alegre de estar a seus pés. Como Jesus na Eucaristia, o irmão Carlos desejou ser tudo para todos, ser o pão partido e repartido entre todos. Em 1952, Irmãzinha Madalena sonhava estabelecer uma fraternidade na América do Sul. Soube então da existência dos Tapirapé, um povo indígena que vivia no Mato Grosso e que estava à beira da extinção, com apenas 50 pessoas. Para lá dirigiu-se com 3 irmãs francesas, dispostas a partilhar a vida de uma aldeia indígena. Em 1985, Genoveva, uma das irmãs do grupo inicial e que permanece até hoje, contou esse início. Então, vocês estão vendo aqui todas essas casas, que tem umas 25 casas agora nessa aldeia, que são uns 210 Tapirapé hoje. E quando nós chegamos aqui, eram somente 50. Então, nós viemos aqui já faz 32 anos, e quando fui para escolher uma fraternidade aqui no Brasil, foi escolhido justamente os índios por ser os mais que não interessavam muita gente. E os Tapirapé foi escolhido por ser justamente um número muito reduzido e eles estavam em fase de extinção. Foi a razão pela qual nós viemos aqui, sem outra intenção a não ser viver com eles e valorizar, assumir a vida deles para que eles acreditem que ela tem valor. É isso que nós fizemos. E claro que naquele tempo estávamos muito isolados. A igreja não era uma coisa nova, não se entendia, mas como éramos isolados, ninguém nos atrapalhou, pelo menos. Queremos viver no meio deles o amor de Deus, que não deseja outra coisa senão que vivam e cresçam como Tapirapé. Para isso, procuramos assumir e valorizar, fazer nossos os usos e costumes deles, aprendendo seu modo de vida, sua língua e recolhendo seus mitos. Hoje, 50 anos depois, os Tapirapé são mais de 500. Vivem sua fé e sua religião, nessa busca em direção ao futuro.
pois nosso mundo os questiona. Com eles caminhamos nesse diálogo e nessa busca contínua. Os sonhos continuam e também o desejo de que somos todos irmãos e irmãs, que somos amados por Deus e que temos o direito à vida e a uma cultura diferenciada. Com o passar dos anos, as irmãzinhas se espalharam por várias regiões do Brasil, buscando sempre os grupos mais abandonados. Por isso foram viver na favela da Mangueira, no Rio de Janeiro, onde estão há 40 anos. Nossa vida na Mangueira acompanha a força e a beleza de um povo, de uma raça, de uma cultura. Silvana, nossa vizinha, disse um dia: eu tenho certeza de uma coisa, os últimos serão os primeiros, e Deus tem preferência pelos pequenos. Ela certamente terá ouvido de alguém essa boa notícia. Como, escutando isso, não desejar viver ainda mais profundamente nossa vocação de irmãzinhas, que deseja apenas responder a esse anseio profundo do coração humano, o de ser amado com um amor respeitoso. Além de estar no Pará e no Ceará, as Irmãzinhas de Jesus viveram 20 anos em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais. Há várias razões para que fôssemos viver no Vale do Jequitinhonha, um perímetro da fome. As mulheres faziam artesanato e para nós era uma possibilidade de com elas, partilhar a vida. Mas na realidade, nós lá trabalhamos também como meieiras, boia fria na colheita do café, varredoras de rua, em hotéis de beira de estrada, rodoviária e nos bares onde a prostituição é também uma maneira de sobreviver. As mulheres geralmente ficam a cargo de sua família, muitas vezes sozinhas, porque os maridos, na maioria das vezes, vêm a São Paulo para o corte de cana e elas devem enfrentar a vida só. Outros ramos religiosos estão no Brasil, como os Irmãos de Jesus e os Irmãos do Evangelho, sendo que um deles, que vive em João Pessoa, tem um trabalho junto aos presos. As outras fraternidades estão localizadas em bairros da periferia de Salvador e de São Bernardo do Campo. A mensagem do irmão Carlos atraiu também os sacerdotes diocesanos, que, sem deixar a diocese, procuram viver os valores da fraternidade. A Fraternidade Sacerdotal é uma associação internacional de espiritualidade que se baseia nas intuições do irmão Carlos de Jesus, padre de Foucault, que viveu uma vida sacerdotal integrada no meio do povo e, por isso, nesse sentido, ela inspira a vida do clero diocesano. E procuramos nos apoiar para que a nossa vida presbiteral seja mais intensa, mais alegre, mais vivida. A espiritualidade do irmão Carlos, a espiritualidade do padre de Foucault nos ajuda à simplicidade, à presença gratuita, a uma vida de oração mais intensa, mas, sobretudo, a esta inserção sem nenhuma dominação, sem nenhum interesse, na pura amizade no meio do povo e, de preferência, o povo mais pobre com o qual nós vivemos. E, ao longo dos meses, as fraternidades se reúnem para um dia de revisão de vida, de oração, de meditação do Evangelho. Uma vez por mês, os padres fazem um dia de deserto, que é um tempo a sós, com o absoluto de Deus. É preciso passar pelo deserto e permanecer nele um tempo para receber a graça de Deus. É lá que se esvaziarão completamente, deixando tudo aquilo que não é Deus.
para que fique apenas um lugar só para Deus. Carlos de Foucault antecipou o seu tempo, reconhecendo o papel e a missão dos leigos como testemunhas do Evangelho, seguindo o espírito de Nazaré. Em 1909, foi criada a União dos Irmãos e Irmãs do Sagrado Coração, o único grupo que ele fundou em vida e que foi a origem da Fraternidade Secular, oficialmente constituída em 1950. Hoje, os leigos da Fraternidade são mais de 3.000, espalhados pelos 4 continentes. A cada 2 anos é realizada uma Assembleia Nacional, reunindo representantes de todo o Brasil. O meu sentimento da fraternidade eu sinto que a fraternidade assim, não é uma ONG, não é uma organização, é alguma coisa que a gente vem porque a gente sente a necessidade do outro, de estar junto com o outro, de partilhar a nossa própria vida, entendeu? É por isso que eu estou na fraternidade até hoje. Foi todos os meus sentidos de vida, 30 anos que eu estou na fraternidade, né? Um longo tempo. E foi todo um crescimento numa vida espiritual, no respeito pelas pessoas, principalmente os mais humildes, né? Eu acho que me ajudou muito a sair daquela cobrança que a sociedade nos dá de ser rico, de ter poderes. E na fraternidade a gente descobriu a simplicidade, a riqueza, a fé e a paz, né? Também é importantíssimo isso, né? E a grande família que se forma, né? A família de Foucault é muito grande, existe realmente o espírito de família entre a gente. Para mim, a fraternidade, o que ela é importante, que me atraiu, é o acolhimento, esse ser amigo de todos, acolher, não somente a mim, que me senti muito acolhido na fraternidade, né? Mas também o menos favorecido, o pobre lá da rua, aquele lá na fonte da fraternidade, onde a gente se encontra, tem alguns drogados, que são aqueles que ninguém nem olha muito para ele, mas eles são acolhidos, né? Sentem-se acolhidos como uma pessoa que está conosco, nosso irmão, aquele irmão universal. Um trabalho que se inspira no irmão Carlos é o da Casa Fraternidade de Jesus, instalada em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. A Fraternidade de Jesus, ela me ensinou a ser o que eu sou hoje, porque antigamente eu era um drogado, um bêbado, tá? Minha vida estava na miséria. E ali eu cheguei, aprendi sabe, com o tratamento, com o apoio dos cooperadores lá, do Frei, tá, dos diretores, das pessoas que ali me davam atenção, sabe, começou a me ajudar a valorizar a minha própria vida. E essa casa, ela nasceu sobre a inspiração de irmão Carlos de Foucault, né? Ela tem por objetivo acolher dependentes químicos, né? Vindos de toda a nossa região. Hoje ela atende assim toda a nossa periferia, né? São jovens, são homens que não têm mais onde buscar socorro, encontraram assim essa casa que acolhe. Né? E essa casa tem por objetivo dar uma reestruturação na sua personalidade, na sua busca do seu ideal, e com todo aquele que quer encontrar assim vida nova, aqui é uma casa que deu essa oportunidade. A Casa Fraternidade de Jesus, para mim, foi o berço onde eu renasci. Eu nasci novamente ali na Fraternidade de Jesus. Organizados em comunidades de base, os leigos reúnem-se uma vez por mês na casa de um deles para partilhar a vida e rezar. Procuram estar sempre ao lado dos excluídos em eventos com crianças de rua, indígenas ou dependentes químicos. Alguns grupos surgiram também na zona rural ou em bairros de periferia. Outros grupos leigos procuram viver a mensagem do irmão Carlos, como a Fraternidade Missionária, fundada no Brasil. A Fraternidade Missionária assume uma vida evangélica e ela é inspirada no testemunho de Carlos de Foucault e vive uma vida em abandono a Jesus
e também no meio de um povo mais abandonado, né? E ela renova sua pertença à fraternidade uma vez por ano, na festa de Irmão Carlos, 1º de dezembro, com a oração do abandono. Nós, como fraternidade missionária, nós assumimos uma vida consagrada, seja leiga ou casais. Procuramos viver nossa vida voltada ao Evangelho na mística das bem-aventuranças. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, a presença de Arturo Paoli, da Fraternidade dos Irmãozinhos do Evangelho, fez surgir um trabalho social com os excluídos. Hoje, essa atividade social é assumida pela Associação Fraternidade Aliança e pela Fundação Charles de Foucault, que atende crianças, jovens e adultos do bairro Boa Esperança. O trabalho, que conseguiu recuperar a autoestima daquela população carente, procura realizar, nesse canto do Brasil, uma pequena amostra de uma sociedade inspirada no projeto de Cristo. Aqui eu estou muito contente, me sinto muito à vontade, quero falar presente do Senhor e toda a comunidade. O Padre Arthur foi o nosso enfeite do nosso lugar. Quando eu vim aqui há 16 anos atrás, não tinha nada aqui, era mato tudo. A semente caída no deserto continuou dando frutos. Novos ramos surgiram, como a Fraternidade Jesus Caritas, que reúne leigas consagradas, a Associação Carlos de Foucault, o Sodalício e a Comunidade de Damasco. Cada um, à sua maneira, leva a mensagem do irmão Carlos nos vários ambientes e regiões do Brasil. Penso que o impacto que Carlos de Foucault provocou na minha vida foi em relação não apenas à minha oração diária, mas também à minha maneira de abordar as crianças com as quais eu trabalho e com as outras pessoas da minha comunidade. Como posso servir ao povo de Deus no meio da cidade? Como posso ser um farol? Então me lembro da sua oração, da sua exigente oração do abandono, e começo a me dizer, quando eu não posso, quem sabe o irmão Carlos possa me ensinar por meio dessa oração. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai.